Dando continuidade às previsões para o ano de 2025, hoje estou aqui para conversarmos sobre o arcano regente do ano, que é o Eremita. Sim, pessoal, o Eremita é o arcano regente do ano de 2025. Como é, Leonardo, que você sabe disso? Porque aqui nós estamos fazendo a união da numerologia com o tarô. E para você que é novo por aqui, está chegando aqui agora, eu já fiz um vídeo aqui nesse canal falando sobre a previsão numerológica para o ano de 2025, onde nós sabemos que o número que vai reger, guiar, direcionar nesse ano e também influenciar na nossa vida é o número 9. E o Eremita justamente é o arcano de número 9 aí do tarô. Então a gente vai fazer essa união, assim como fizemos também, né, no ano passado, no ano de 2024, ou se você está vendo esse vídeo ainda, né, no ano de 2024, assim como fizemos aí neste ano, e descobrimos, né, vivemos e vemos também que o arcano regente do ano foi a carta da justiça, arcano de número 8. Então sim, pessoal, geralmente a gente vai pegar aí essa linha, tá? Então, seguindo, né, 8, 9, 10 e por aí vai. Depois pode ser que mude um pouco, por quê? Porque geralmente na numerologia nós temos ciclos de até 9 anos. Então depois, né, quando chegar no número 10, que vai voltar para o número 1, as coisas elas podem mudar um pouco. Mas hoje aqui eu quero falar para você tudo e mais um pouco sobre este arcano aqui, que é o arcano regente do ano de 2025, que vai influenciar não só a minha, mas a tua vida também. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para você é o seguinte: o Eremita, ele é conhecido como o solitário do tarô, né? Aquele que vai entrar no seu processo de solitude para que possa descobrir respostas sobre si mesmo. Então eu ousaria dizer para você que o ano de 2025 é um ano de autoconhecimento, é um ano onde não é fora que nós estaremos buscando aí respostas, dúvidas, questionamentos que nós temos, né, sobre nós mesmos, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa jornada. Não é fora que essas respostas elas vão estar. E cá entre nós, pessoal, nunca esteve, né? A resposta ela sempre esteve dentro da gente. Porém, existem hoje em dia ferramentas profissionais, meios, métodos, formas de nós conseguirmos, né, descobrir determinadas coisas sobre nós mesmos. Mas quando a gente descobre algo ou utiliza alguma ferramenta ou algum profissional para nos ajudar, né, nessa descoberta, a resposta daquilo que a gente está descobrindo, ela já está também dentro da gente. Só que com o passar do tempo, com o passar da nossa vida, é como se dentro da nossa essência, né? Na verdade, sobre a nossa essência, são colocadas camadas ali de trabalho, de responsabilidade, né? De crenças limitantes, de coisas que a família, a sociedade impôs para mim, para você. Então a gente vai esquecendo da nossa verdadeira essência. É por isso que se fala tanto hoje em dia da criança interior, né? Porque é a criança interior que carrega a sua verdadeira essência. A minha carrega a minha, a sua carrega a sua, e nós precisamos também resgatar, descobrir novamente essa criança interior para descobrir também a nossa verdadeira essência. Só que o Eremita, ele já é aquela fase adulta, né? A fase que a gente está vivendo hoje em dia. Então é aquele momento onde a gente se questiona muito sobre a nossa vida, né? Sobre a famosa missão, sobre o destino, sobre o propósito. De onde viemos, para onde vamos, o que viemos fazer aqui? Esse tipo de pergunta, o Eremita, ele sabe a resposta. Por quê? Porque ele olhou para dentro dele e ele sabe que a resposta, não só dessas perguntas, né, que são típicas aí da sociedade, mas de outras muitas perguntas que nós temos. Então, essa carta, ela vai trazer para o ano de 2025 o autoconhecimento, ou a necessidade de se autoconhecer, de buscar respostas, e não respostas no sentido material e no sentido externo, mas no sentido interno. 2024 foi o ano de número 8, onde a matéria ela prevaleceu, onde sim, talvez nós nos baseamos ali em determinadas situações externas, materiais, para que a gente pudesse se autovalidar. Muitas pessoas podem ter ido para o lado da riqueza, né, da abundância material, e não que isso seja errado, mas o ano também ele levava a isso. Provavelmente se você acompanha, né, ou acompanhou as previsões aí para esse ano, não digo aqui somente do meu canal, né, mas de outros canais também, esse ano que eu digo, de 2024, né, esse vídeo ele ainda está sendo gravado em 2024, você provavelmente viu as pessoas falando que esse ano era o ano de você conquistar casa, carro e mais não sei o que, material. Por quê? Porque o número 8, ele tem muito a ver com essa questão. Agora, o número 9 não, é o número da sabedoria, da inteligência. Só que aqui, pessoal, não é necessariamente uma inteligência, né, somente na base dos estudos. Por quê? O Eremita, também como arcano maior de 2025, ele vai falar de uma sabedoria que acompanha a nossa alma. Eu, Leonardo, particularmente, esse arcano aqui é um dos que eu mais gosto no tarô. Eu tenho um curso, né, se você não sabe, ele fica aqui abaixo na descrição, e lá eu ensino você a ler o tarô de forma aprofundada. Então você que é meu aluno lá já
você está aqui vendo esse vídeo, provavelmente muito do que está aqui você vai também saber que eu já falei lá nesse curso, né? Porque é parte também do estudo aprofundado dessa carta. Então aqui eu queria analisar ela bem de perto com você, tá? Para que a gente possa entender mais algumas coisas. A primeira coisa aqui que a gente pode ressaltar é o seguinte: você visualiza um homem de uma certa idade, um homem que a gente poderia, né, chamar aí de um idoso, talvez. Pessoal, deixa só eu clicar aqui para que ele possa focar na carta para que vocês possam ver aí com o máximo de detalhes possível, senão ele vai focar em mim também. Então aqui a gente consegue ver um homem já com uma certa aparência idosa. Esse homem, ele carrega uma espécie de lanterna, né? Só que dentro dessa lanterna nós temos ali uma estrela. E essa estrela é de fato o que está iluminando o caminho que esse senhor, esse idoso, né, essa pessoa, ele está passando. Esse senhor também segura um cajado e ele está coberto por uma espécie de manto, né? Uma roupa diferente, por exemplo, do que a gente vê aí nos dias atuais. E tudo isso tem uma simbologia que já já eu vou falar para você, tá? E a primeira coisa que eu quero aqui ressaltar é o seguinte: por que aqui em todos os decks, geralmente, nós vamos ter, principalmente os mais tradicionais, ok? Alguns mais novos, você pode ter outras figuras, tá? Tem uns que tem até animais, né, que vão representar também essa energia. Mas por que o eremita, geralmente ele vai ser representado por um idoso? Porque ele fala da sabedoria. E aqui a gente está falando da alma. A gente não está falando que, por exemplo, as pessoas idosas são pessoas sábias. A gente sabe que a sabedoria nada tem a ver com a idade física. Mas essa energia, ela passa a questão do tempo. Ou seja, essa figura, essa energia, esse arcano, ele representa a energia do tempo, de acordo com a sabedoria que nós conseguimos adquirir com as experiências que nós vivemos. Ou seja, aqui você tem essa figura idosa, mais velha, por quê? Porque vai trazer todas as vivências que essa pessoa já teve. Então aqui é uma alma velha, né? O que a gente chama de alma velha, dentro do aspecto não material, mas do aspecto espiritual. E essa estrela, né, que está dentro dessa lanterna, representa o quê? A luz, a guiança. E a estrela, ela representa a esperança, não a esperança ociosa, não a esperança inerte, mas a esperança ativa, onde se deixa guiar por algo maior, por uma luz divina. A estrela, nesse caso aqui, ela vai representar essa luz divina que guia a todos nós, né? Cada um vai dar um nome diferente para isso. Se você tem uma religião, você pode colocar, né, essa luz divina como algo da sua religião ou alguma força específica que você acredita. O cajado, ele vai trazer o apoio para quando? Para os momentos difíceis, para os desafios que essa figura, que você, a gente pode também, né, se colocar como energia dentro dessa carta, né? Nós podemos nos ver dentro dessa carta como alma, como experiência também humana que a gente está passando. Então, o cajado, ele vai trazer o apoio para os momentos difíceis. E se você tem o cajado, você tem a força para continuar caminhando. Então, aqui você já tem o quê? Duas energias totalmente, digamos que espirituais, né? Simbolicamente falando, para que a jornada, ela não pare, ela continue. E a energia também do capuz, né? Dessa roupa, dessa vestimenta, vai trazer o quê? A proteção. Aqui você tem o manto, né, o manto invisível ou o manto visível, aquele que vai trazer para você a proteção na sua jornada, na jornada que você está trilhando. Aqui, talvez, não sei se você vai conseguir reparar, mas aqui bem embaixo, tá? Ele está em cima de uma montanha, ou seja, ele subiu uma montanha para que ele chegasse no topo da mesma. E o que significa, pessoal, a montanha como simbologia, como até mesmo um arquétipo, né? A gente pode dizer assim, na base da interpretação. Desafios. Montanhas representam desafios, ou seja, se eu cheguei no topo da montanha, se eu subi uma montanha, eu passei por desafios que somente eu sei. Por quê? Você há de lembrar de uma coisa que eu falei no início aqui desse vídeo. O eremita, ele é uma energia solitária. Não solitária de, eu nunca vou ter ninguém na minha vida, ou durante, né, a subida dessa montanha, eu não encontrei ninguém, ou no meu caminho até aqui, eu não encontrei ninguém. Não, não é sobre isso. Mas aqui é quando você abraça a solitude. Quando você sabe que, por mais que você tenha companhia de pessoas importantes na tua vida, a sua jornada é sobre você. Não é mais sobre ninguém. O seu caminho de evolução, o seu caminho de vida, ele é sobre você. Ele não é sobre uma outra pessoa. Então, as pessoas que elas vão passar pela tua vida, elas vão trazer experiências, sim, algumas desafiadoras, para que você possa evoluir. Justamente por isso nós temos aqui o que? Todas essas ferramentas, que é o que eu falei para você, né? O manto, o cajado, a lanterna, a estrela, a montanha, nessa energia também mais velha, trazendo o que? A experiência,
ou melhor, a sabedoria adquirida pela experiência na lidança com outras pessoas, mas também em outras situações aí da vida, tá? E outra coisa importante você saber, a montanha aqui nesse ponto, ela vai trazer não a evolução plena da coisa, porque o eremita é o arcano de número 9, e para quem não sabe, no tarô nós temos 22 arcanos maiores, então o eremita ele vai continuar a jornada dele não acaba. Depois do eremita nós temos a roda da fortuna, né? Que já é outra história, já é para um outro ano, para um outro momento aí. Mas hoje aqui eu quero que você saiba que essa simbologia do eremita no topo, né, da montanha, o que ela vai significar? Que eu consegui chegar a um patamar de consciência, mas não acaba aqui. Só para você ter uma ideia de uma situação. Quando a gente fala de despertar espiritual, o eremita está muito incluso nessa. Por quê? Porque através do despertar que você passa a ver a sua própria vida, né? Não é que antes disso você estava tomando conta aí, né, da vida dos outros, de Deus, do mundo, não. Mas aqui é quando você entende que assim, nossa, é sobre mim. Não é sobre uma outra pessoa, não é sobre uma outra situação. E não é sobre egoísmo, não é sobre não estender a mão para o próximo quando ele precisar. Não é sobre pensar somente em mim e não me importar com o que está acontecendo lá fora, ou com o meu vizinho aqui do lado, né? Ou com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha família, com o meu esposo, minha esposa, ou com aquela pessoa lá da padaria, né, do supermercado. Não é sobre isso aqui, mas é sobre saber que dentro de questões desafiadoras, individuais, evolução, tocar a vida para frente, expandir, evoluir, é você e mais ninguém. Então aqui o eremita ele representa o alcance de uma parte da jornada, daqui para trás, né, do 9 para trás, ou seja, desde o arcano do louco, que é o arcano de número 0, até o arcano de número 9, o eremita regente de 2025, você alcançou um grau de consciência, ou seja, daqui para frente você sabe que o que vai guiar você é tudo que a gente falou aqui nessas ferramentas, mas também é o autoconhecimento. Até porque, pessoal, o próximo arcano, que seria a Roda da Fortuna, é um arcano que vai falar de destino, né, de propósito, de missão. Então, para que você entenda a Roda da Fortuna, você tem que passar pelo eremita. Não tem como você, por exemplo, chegar na Roda da Fortuna sem passar por isso aqui. Dentro da jornada dos arcanos, não existe o fato de você pular um arcano. Entende? Existe toda uma progressão, toda uma sequência. E o eremita, ele sendo o arcano também de 2025, ele vai pedir da gente não só o autoconhecimento e a sabedoria, mas ele vai pedir também que a gente respeite os nossos processos. Que a gente não compare o processo que nós estamos passando com o de outra pessoa. Fulano pode estar no mago, que é o arcano de número 1. Você já está no eremita e tudo bem. Outra coisa também, tá? Que o eremita ele pode ressaltar aqui pra gente para o ano de 2025. Aqui a gente fala de respeitar os níveis de consciência que cada um está. Exemplo, Leonardo, tudo que você falou agora eu não entendi bulhufas. Eu não entendi nada do que você falou até o presente momento. Por que talvez você não tenha entendido tudo que eu falei até aqui? Por mais que talvez eu esteja falando português bem claro, né, para que todos entendam. Porque vai dar consciência de cada um. É isso que acontece quando, por exemplo, você que acompanha aqui meu canal, você vê uma leitura, ou você vê algo dito, né, você ouve, na verdade, algo dito em uma leitura e você não compreende. Por exemplo, o que é despertar espiritual? Não sei. Ou seja, você está num nível de consciência que você ainda não consegue compreender o que é o despertar espiritual. Talvez por falta de conhecimento? Talvez. Talvez por medo? Também. Talvez por negligência? Também. Talvez por falta de curiosidade? Também. Mas o que eu quero trazer aqui pela visão do eremita para você é a consciência. Então, pessoal, nem tudo que nós entendemos, ou que você entende, ou que eu entendo, o outro vai entender. Então aqui a gente está falando também de uma questão de respeito. Respeito ao próximo, empatia e níveis de consciência diferente que cada um de nós estamos aí vivendo. Então esse topo de montanha, né, que foi esse fio de meada que eu peguei para falar tudo isso que eu falei até aqui desde quando eu citei a questão da montanha, não significa que você é um ser de luz pleno, que você não tem mais sombra, né, que assim, você chegou num nível de vida aí super extremo, que você é esse eremita na sua vida e você não tem mais nada para poder fazer, né? Não é sobre isso aqui, mas significa que até o presente momento você chegou nessa jornada, tá? Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, não significa que o eremita, ele é o arcano de 2025, que todo mundo vai estar dentro do nível de consciência do número 9 ou do arcano de número 9, tá? Não é sobre isso aqui. Não é que todo mundo vai ser levado a isso. Por quê? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, né? E existe uma coisa também chamada graus de consciência. Então, o ano de 2025, ele vai chamar você para a energia do eremita. Agora, se você vai aceitar ou não, e se você está preparado ou não, aí só você pode saber. Até porque, se você é uma pessoa que você pulou
essa energia, né, para chegar, na verdade, você pulou energias para chegar até aqui, talvez você não consiga, né, se conectar com a energia desse arcano. E eu não estou falando aqui que você é obrigado, né, a fazer isso, mas o ano ele vai puxar a gente para olhar para dentro de nós mesmos. Ah, Leonardo, mas eu passei 2024 olhando para dentro de mim, então você vai ter que olhar um pouco mais, porque tem coisa aí que você não viu ainda, tá? É um ano de algumas catarses, é um ano também de muito despertar espiritual. Eu estou para fazer um vídeo aqui no canal falando para vocês as fases do despertar, para que você possa se identificar, saber aonde você está, saber se esse processo está começando, tá na tua vida. Se vocês querem esse vídeo, comenta aqui abaixo, tá? Para mim saber também que você quer esse vídeo. Eu pretendo colocar ele depois desse aqui e já vou ter, né, postado aqui no canal as previsões também astrológica, numerológica, orixá, cores para o ano de 2025. Então você tem toda essa complementação, né, agora com esse vídeo aqui, vou vir depois também com a questão do despertar espiritual, porque o eremita, ele vai chamar a gente para poder despertar, e o despertar é sobre você, não é sobre uma outra pessoa, não é sobre, né, toda essa história que eu falei aqui até o presente momento, é você em primeiro lugar. Aqui é o ego dosado, tá? Aqui é o ego positivo no sentido que do amor próprio e da autovalorização, porque não existe nesse mundo uma pessoa que vai fazer esse trabalho aqui por você. Somente você pode fazer, tá? E outra coisa que eu quero também falar, né, com você. Se você é uma pessoa que você supõe que você já está, não sei, né, lá no julgamento, no arcano de número 20, conscientemente falando, você também vai passar pelo eremita. E não estamos falando aqui de uma regressão. Estamos falando aqui da revivência de uma situação que você já passou por ela. Leonardo, eu acho que eu já sei muito sobre mim, eu já sei até demais, já estou quase enlouquecendo de tanta coisa aí que eu vi, né, que assim, nem eu sabia que existia. Prepare-se, porque tem mais para você saber, né? A jornada do despertar espiritual, ela não tem um fim, pessoal. Essa é uma das coisas que poucas pessoas sabem também. Ela tem um início, um meio e uma continuação, até o fim da nossa experiência aqui nessa dimensão. E eu ousaria dizer que ele continua lá no plano espiritual. Por quê? O plano espiritual é onde você vai tomar consciência do que você fez e do que você aprendeu aqui, né? O que você vai levar com você a nível de aprendizado, de experiências, de sabedoria. Só que lá também você vai ter que ter essa revisão do que você fez, entende? Então, o despertar, ele é sem fim, tá? Ele é sem fim. Então, é muito importante que você saiba sobre isso, né, na tua vida, se você já passou, vai passar, como que tá para você. Então, eu pretendo trazer esse vídeo para você também, certo? Pessoal, então hoje é isso que eu queria falar com vocês aqui em relação ao arcano regente de 2025, que é um arcano muito importante e vai sim influenciar aí toda a nossa vida. Quero convidar você novamente a assistir os vídeos aqui das previsões para o ano de 2025, porque parte do que eu falei aqui será complementado nesse vídeo e vice-versa também. Então, se você já está vindo, né, desses outros vídeos, você vai complementar com essa informação, e se você está chegando aqui através desse vídeo, você vai também conseguir olhar os outros e complementar parte do que foi dito aqui. Acabou que eu não me apresentei, né, para vocês, mas se você ficou até aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, já se inscreve, né, ativa também o sininho aí para que você possa receber as leituras que vão aqui para o canal e os próximos vídeos também. No mais, gratidão pela sua presença e namastê!